Imagine milhares de soldados encurralados sem saída, à beira de um massacre que pode entrar para a história como uma das maiores tragédias militares desde a Segunda Guerra Mundial. E no meio disso tudo, uma jogada política que ninguém esperava. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, faz um apelo direto e surpreendente a Vladimir Putin, um pedido desesperado para poupar a vida desses soldados ucranianos cercados em Kursk. Mas a resposta de Putin, fria, calculista e sem espaço para compaixão. O que está acontecendo nos bastidores desse conflito brutal? E o mais importante, o que Putin realmente pretende fazer com os soldados encurralados? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história explosiva, cheia de manobras políticas, estratégias impiedosas e um cenário de guerra que escancara o lado mais cruel da humanidade. O pedido de Trump e a resposta de Putin. Em uma declaração que pegou o mundo de surpresa, Donald Trump afirmou ter feito um apelo inédito a Vladimir Putin. O pedido era claro: poupar a vida de milhares de soldados ucranianos cercados na região de Kursk, em uma situação desesperadora. Relatos apontam que entre 6.000 e 10.000 soldados ucranianos ficaram encurralados após as forças russas conquistarem Sudz, uma cidade considerada o coração da defesa ucraniana na região. Com Sudz em ruínas e sob controle russo, esses soldados se viram sem saída, expostos a um destino trágico. Trump, em seu discurso, enfatizou que esses militares estavam em uma posição insustentável, vulneráveis a um massacre terrível. A mensagem era clara: uma intervenção imediata era necessária para impedir que a situação se transformasse em um banho de sangue. Mas Putin não cedeu. A resposta do líder russo foi dura e estratégica. Para ele, o pedido de Trump não passava de uma manobra dissimulada de Kiev para ganhar tempo e reorganizar suas forças. Segundo Putin, conceder uma trégua de 30 dias daria à Ucrânia uma oportunidade valiosa de reposicionar tropas e retomar a ofensiva. Algo que ele não estava disposto a permitir. Putin foi além. Em um discurso direto, ele afirmou que o cessar-fogo negociado anteriormente na Arábia Saudita e aceito pela Ucrânia jamais teve o objetivo de encerrar o conflito. Para o líder russo, o acordo não passava de uma tentativa de impedir que suas forças infligissem perdas esmagadoras aos soldados cercados. Então surge a grande questão: o que Putin realmente quer fazer com esses soldados ucranianos presos em Kursk? A estratégia brutal de Putin. Para entender o que Putin pretende, precisamos voltar à sua visita mais recente à região de Kursk. Na última quarta-feira, ele esteve pessoalmente no local para acompanhar o desenrolar dos combates. E o recado foi claro: a missão das tropas russas era eliminar, sem piedade, qualquer resistência ucraniana. O objetivo? Libertar completamente a região de Kursk em tempo recorde e, ao mesmo tempo, estabelecer uma zona de segurança permanente ao longo da fronteira com o Oblast, garantindo que futuras investidas ucranianas fossem esmagadas, antes mesmo de começarem. Mas o tom ficou ainda mais sombrio. Putin declarou abertamente que os soldados ucranianos envolvidos em ataques contra civis seriam classificados como terroristas, de acordo com a lei russa. E os mercenários estrangeiros capturados? Estes não teriam direito às proteções garantidas pelas Convenções de Genebra para prisioneiros de guerra. Isso não é só uma postura dura, é uma mensagem brutal ao mundo. Moscou não vai negociar com quem considera uma ameaça à sua soberania. E como se isso não bastasse, veio o golpe mais surpreendente de todos. Em uma manobra inesperada, as tropas russas lançaram um ataque devastador, usando um antigo gasoduto desativado como rota de infiltração. O ataque pegou os ucranianos de surpresa e destruiu completamente as linhas de defesa em Sudz. O resultado foi catastrófico. Tropas ucranianas, pegas de surpresa, tentaram bater em retirada em comboios desorganizados, mas se tornaram alvos fáceis para a artilharia pesada e drones russos. As baixas foram imensas. Apenas alguns poucos soldados conseguiram escapar para a cidade de Sumy. Mas para a maioria, a situação ficou desesperadora. Entre 6.000 e 10.000 soldados não tiveram a menor chance de fuga. Agora,
Eles estão presos em redutos improvisados por toda a região de Kursk, com destaque para Suds. Alimentos? Quase acabando. Remédios? Praticamente inexistentes. Munição? Se esgotando rápido. O que resta para esses homens é uma mistura de esperança e desespero. E enquanto isso, a ofensiva russa não dá trégua, com bombardeios incessantes e ataques coordenados, para esmagar de vez qualquer resistência restante. A pergunta que fica é: Putin quer capturá-los, ou simplesmente acabar com todos eles? O desfecho sombrio e a luta pela sobrevivência. Enquanto o cerco se fecha cada vez mais, a situação dos soldados ucranianos em Kursk atinge níveis de desespero quase inimagináveis. Isolados, sem suprimentos e com as vias logísticas cortadas, eles enfrentam não só o inimigo, mas também a fome, o frio e a exaustão. Relatos vindos do Ministério da Defesa russo afirmam que muitos desses soldados já foram capturados após a intensificação dos ataques. Mas o que realmente espera por esses prisioneiros? Putin já deixou claro que vê esses combatentes, especialmente os mercenários, estrangeiros, como criminosos de guerra, não como soldados legítimos, e sem a proteção das convenções de Genebra. O destino deles pode ser qualquer coisa, menos misericordioso. O líder russo acredita que a guerra não se vence apenas no campo de batalha, mas também no psicológico. A mensagem é clara: resistir à Rússia não só é inútil, é fatal. Enquanto isso, surgem versões conflitantes do que está acontecendo em Kursk. Propagandistas ucranianos alegam que a perda da cidade faz parte de uma estratégia maior, planejada por Kiev para redistribuir tropas e reforçar outras frentes de batalha. Mas os fatos contam uma história diferente e muito mais dolorosa. Em 8 meses de combates intensos na região, a Ucrânia perdeu cerca de 70 mil soldados experientes, além de centenas de veículos blindados e armamentos pesados. O apelo de Trump, chamando a atenção para o risco de um massacre histórico, soa agora menos como uma previsão catastrófica, e mais como um alerta que o mundo ignorou. A história parece prestes a se repetir, e o preço será pago em sangue. Para Putin, isso não é sobre compaixão, é sobre poder, território e orgulho nacional. Ele vê qualquer trégua como uma chance para a Ucrânia se reerguer e, para ele, isso não pode acontecer. A ordem é clara: esmagar a resistência, custe o que custar. Agora, o destino dos soldados cercados em Kursk se resume a 2 possibilidades brutais: lutar até o último homem ou ser capturados e enfrentar um futuro incerto. E potencialmente muito pior. Cada decisão tomada por líderes políticos e comandantes militares, cada ataque e cada retirada, molda não só o desfecho desse conflito, mas também o futuro da Europa e do mundo. O que acontecerá com Kursk? O tempo está acabando. Gostou do vídeo? Se esse tema mexeu com você e te fez pensar diferente sobre o que está acontecendo no mundo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais atualizações sobre esse conflito e outras tensões globais. A guerra não é só uma batalha de exércitos, é uma luta de narrativas. E a verdade, muitas vezes, é a primeira vítima. Até o próximo vídeo.